Boa noite, irmãos. Tudo bem? Queria começar aí, antes de tudo, lendo, né, um trecho das Escrituras com vocês, em Colossenses, capítulo 3. Peço que todos abram aí a Bíblia. Em Colossenses, capítulo 3. Quem está aí também acompanhando de casa. A gente vai usar a Bíblia, além do material do livro, certo? Que o livro ele é baseado na Bíblia, né? Ele é só um recurso que foi organizado por alguém, mas o principal é a palavra de Deus, tá bom? Então vamos ler Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1, certo? Vou ler aqui, eu peço que os irmãos acompanhem, vou fazer a leitura, a partir do versículo 1 até o versículo 17. Então diz assim a palavra de Deus: Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: a imoralidade sexual, a impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nestas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais judeu e grego, circuncisão e circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração, e tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, vou só compartilhar aqui a tela com vocês. Só para compartilhar. Então, vamos começar orando, irmãos. Aí a gente entra no nosso conteúdo. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nos colocamos diante da Tua presença. Oro a Ti, Senhor, por esse momento aqui que nós vamos aprender da Tua palavra, aprender, ó Pai, algumas coisas bíblicas baseadas na Tua palavra, ó Pai, na experiência de pastores e de irmãos. Que o Senhor, ó Pai, me ajude a transmitir da melhor forma a cada um que está aqui e também que está acompanhando, ó Pai, à distância. Que o Senhor abençoe, ó Pai, que o Teu Espírito Santo use isso para a Tua glória, Deus. Em nome de Jesus, amém. Ok, irmãos, então nós vamos estudar aí os capítulos 7 e 8 do livro aí da Treliça e da Videira, né? Não sei se tem gente que não tem o livro, né, também, mas a gente colocou bastante coisa do livro aí para a gente ver.
E aí nós vamos começar agora com o capítulo 7, né, que é a primeira parte, sobre treinamento e crescimento do Evangelho, certo? Esse é o tema desse capítulo. E aí vamos ver aí mais ou menos o que é que a gente já viu, né? Nós vimos na aula anterior que o treinamento é transmissão de doutrina e vida, né? Isso aí o Pedro Vitor, ele explicou aí para vocês, né, na aula anterior. A gente vai abordar um pouco disso hoje também. A gente vai entender que o evangelho, ele é um empreendimento crescente, e quando o evangelho é pregado, o Espírito Santo age, e o Espírito Santo age, o que acontece é o crescimento, certo? Então, nós precisamos entender que o que a gente vê nas Escrituras, né, que quando acontece um crescimento, né, quando é para acontecer um crescimento, né, conforme a vontade de Deus, isso acontece quando o evangelho, né, e a palavra é pregada da melhor forma, né, de forma bíblica, e o Espírito Santo age nos corações. Aí acontece o crescimento. Nós vemos isso, por exemplo, na pregação de Pedro, né, em Atos, que só houve aquela conversão porque, além de ele pregar o evangelho como deve ser, ele fez o quê? Acompanhado disso, o Espírito Santo agiu no coração daquelas pessoas e houve várias conversões, né? Então, é um exemplo aí que a gente pode ver sobre esse crescimento, certo? A Bíblia fala em vários trechos sobre esse crescimento. E aí nós podemos ver, né, um embasamento bíblico sobre isso em Colossenses capítulo 1, dos versículos 3 ao 6, que Paulo diz o seguinte aos crentes: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus, do amor que você tem por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho que chegou até vocês. Este Evangelho, olha essa ênfase aí que eu coloquei, esse Evangelho, né, foi pregado por Paulo, está produzindo fruto e crescendo em todo mundo. Isso aí ele está falando do quê? A mensagem se espalhar, né? Alcançar pessoas. Assim como acontece entre vocês. Isso aí ele vai falar o quê? Na vida pessoal de cada cristão. O evangelho ele se expande para várias localidades e, ao mesmo tempo, ele está crescendo na vida das pessoas. Desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Então, o pensamento bíblico que nós devemos ter em nossa consciência é que o evangelho está em crescimento. A obra de Deus está em crescimento no mundo, certo? Então, o Espírito Santo está agindo e coisas estão mudando. E isso aconteceu desde a nossa conversão, desde o início da igreja, aconteceu e acontece. Ok? Então, nós podemos pensar, né, olhando aí a analogia do livro, né, nós vemos o quê? Que o evangelho é como essa videira, né, que está crescendo, quem dá o crescimento é Deus, e os seus ramos, eles estão se estendendo além da cerca, certo? Então, você tem uma estrutura física, né, e essa como é que diz? A videira, né, que é uma planta, ela está crescendo, ela está se espalhando, ela está ganhando, né, espaço. Então, para da expansão e da propagação do evangelho. E, além disso, ela está crescendo o quê? Nas nossas vidas. Então, nós somos partes dessa videira. Essa videira está crescendo em nós também. E a gente vai observar que Paulo, ele orava pelo crescimento dos crentes. É interessante, né? No versículo anterior, Paulo estava o quê? Orando. E nesse aqui também, a gente vai ver aqui em sequência, ó, por esta razão também nós, desde o dia que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em todo... Obrigado, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando
em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, ele vai colocar o quê? Frutificar, né? Dar frutos, dar resultados de uma conversão verdadeira e crescer no conhecimento de Deus. Então, é como se nós fôssemos plantas, né, espirituais, é isso que Paulo vai colocar, e que nós estamos frutificando e crescendo. Essa é uma analogia bíblica, esse é o perfil do que acontece com o crente. E essa era a oração de Paulo para que isso fosse feito cada vez mais, que isso fosse sendo nutrido. E aí, algumas implicações, né, desses entendimentos, né? O crescimento acontece na vida das pessoas e não na estrutura da minha igreja, por exemplo, né? Que é uma fala do autor. Então, o que é que acontece, né? A gente às vezes pensa assim, a igreja está crescendo, a igreja está se desenvolvendo, né? Porque abriu uma congregação, porque tem muita gente nessa igreja, tem muitas programações de segunda a sexta, né? Direto. E às vezes isso não reflete um crescimento verdadeiro. Às vezes é como alguns falam, né? Que fosse um grande mar, né? Que dizem do evangelicalismo brasileiro. É muito largo, né? Como se fosse um mar largo, e esse mar ele é bem rasinho, tem pouca profundidade. Então a gente enxerga isso como, né? É que as pessoas em si, muitas vezes, elas não estão crescendo como deveriam. Isso tem uma série de motivos, né? Por exemplo, a pessoa não participar de uma igreja que seja saudável e que a palavra de Deus é ensinada de fato, né? Isso é um problema, porque Deus usa a palavra para gerar crescimento nas pessoas. Então, a gente tem que entender que, às vezes, a igreja ela pode ter uma menor força, ela pode ter um menor número de pessoas, mas ter pessoas mais saudáveis e que estão crescendo, e esse crescimento está acontecendo na vida delas, certo? Agora eu quero botar um ponto aqui importante, certo? Sempre que a Bíblia fala de crescimento espiritual, está ligado a crescimento em números também, certo? Então, não é porque a gente é uma igreja bíblica, a gente, sei lá, não vê pessoas se convertendo e está tudo bem. Não, a gente tem que olhar com ponto de atenção. Se há um crescimento de fato, se o evangelho está crescendo na minha vida, eu devo estar alcançando pessoas, certo? Mesmo eu sendo membro, eu não preciso ter nenhum cargo, mas o evangelho está crescendo em mim, eu devo estar procurando atingir pessoas, né? Deus é que dá o crescimento, né? Deus é que dá a quantidade de pessoas que vão ser acrescentadas. Mas quando há um crescimento na vida das pessoas, há, consequentemente, um crescimento local. Isso vai acontecendo aos poucos. E aí nós precisamos estar dispostos a perder pessoas se isso for melhor para o crescimento do evangelho. O que é que ele quer dizer com isso? Você trabalhar as pessoas, né? No caso, isso tem um papel muito importante da liderança em trabalhar as pessoas. A gente vai entender isso um pouco mais à frente, mas todos nós estamos envolvidos nesse crescimento, certo? E se a igreja estiver crescendo de forma saudável, se a igreja estiver crescendo de uma forma como Deus espera, nós vamos perder pessoas. Como? Como é que eu vou perder pessoas? Eu vou treinar a ponto dessas pessoas serem requisitadas para outra área que às vezes não tem a ver com a minha igreja local. A gente tem exemplo aqui da nossa igreja, né? Eu não vou citar nomes, mas de pessoas que agora estão assumindo pastoreio em outra igreja. Por quê? A pessoa se desenvolveu, ela cresceu e Deus requeriu que ela servisse em outro local. Certo? Então, isso é um crescimento que a gente perdeu a pessoa aqui, mas o reino de Deus ganhou lá, certo? Então, é uma visão que nós devemos ter, né? Que o avanço não é simplesmente da instituição, né? A instituição é um recurso e ela vai acontecer e tem que acontecer. Porém, não é só da nossa instituição local. Às vezes, nós vamos preparar aqui pessoas que elas vão se tornar missionários e vão mundo afora aí. Vão se tornar missionários em outros países e localmente eles não vão estar, vamos dizer assim, para o nosso benefício, mas vão estar para o benefício de outro. E aí a gente vai ver pessoas como indivíduos que estão em processo de crescimento para a glória de Deus e para o avanço da igreja. Então, há algumas visões erradas que às vezes têm até vindo de empresas, né, de mentalidade empresarial,
como se as pessoas fossem projetos ou coisas, né? Que precisam atingir o resultado, e se não atingir aquele resultado, tem alguma coisa errada, e é uma mentalidade como se fosse de negócio. E aqui nós vemos que tem que ocorrer um crescimento, e esse crescimento é natural, certo? A Bíblia vai respaldar isso, como a gente leu, só que a gente vai enxergar os crentes como discípulos de Cristo que estão crescendo e se amadurecendo. E esse crescimento é produzido através da igreja e é obra de Deus, mas a igreja está envolvida nisso. Então a gente tem que ter em nossa mente, né? Eu sou discípulo de Cristo, então Deus está operando uma obra em mim de amadurecimento e crescimento espiritual, para eu ser útil em algo para a glória dele. A Bíblia vai respaldar isso de uma forma muito específica. E aí a gente vai ver, irmãos, alguns estágios do crescimento evangélico, certo? Então, eu separei alguns estágios do crescimento evangélico, e aí vocês podem ver esses estágios, né? O primeiro é o da evangelização, segundo do acompanhamento, terceiro do crescimento e o quarto do treinamento, certo? Observem aí que a figura ela está com várias setas, né? E é como se estivesse voltando, né? Está indo e voltando. Por quê? Isso não é algo que fica parado. Se a gente for ver pelas escrituras, isso é algo que vai acontecendo constantemente e que às vezes a pessoa está num estágio, mas depois ela está em outro e ela está envolvida em cada um deles, tanto sendo ministrada a ela, né, algo, quanto a pessoa agindo, né, servindo. Então, alguns estágios aí que ele coloca. Aí o primeiro aí, da evangelização, né? Então, da evangelização é o contato com a palavra pela primeira vez, né? Ou as questões iniciais. E é bom a gente entender esses estágios, porque eles estão todos nas Escrituras e eles nos ajudam a reconhecer fases, né? Isso é questão de organização, a gente vai ver de uma forma específica. E aí a evangelização, né? Então, a pregação do evangelho inicial, então, às vezes, de forma prática, né? Como é a abordagem do nosso curso aqui, de fazer discípulos. Então, é no seu trabalho, às vezes você está evangelizando um amigo do seu trabalho, da sua faculdade, né? Um amigo da sua família. Esse é o processo inicial de evangelização. Uma pessoa que não conhece o evangelho, uma pessoa que às vezes chegou na igreja e ela não conhece bem o evangelho, vai ser esse primeiro estágio. E aí eu lembrei do que a Bíblia diz em Atos 8, 30 e 31, que Filipe, né, vai encontrar lá com o eunuco, e ali é o estágio da evangelização. O eunuco, ele não conhecia o evangelho ainda, ele não tinha se convertido ainda, ele estava até lendo as escrituras, né, lendo Isaías, mas ele não tinha se convertido ainda. Pode ser que ele fosse até um homem moral, pode ser até que ele fosse um homem correto, mas até ligado ao judaísmo de alguma forma, né? Porque ele tinha acesso às escrituras e ele era uma pessoa muito provavelmente de posses, porque para ter a escritura naquela época era mais difícil, né? Como hoje que cada um aqui tem uma Bíblia, não. O cara tinha que ter um rolo e tinha um custo. E aí o Espírito Santo levou Filipe, né, para poder pregar a ele, e aí a pergunta que ele faz, né, como poderei entender se ninguém me explicar? Então, esse é o estágio da evangelização, você levar o evangelho para outra pessoa, né? Então, a gente vê, por exemplo, Mateus 28, né, fazer discípulos, mas a gente vai entender que o processo de fazer discípulos envolve primeiro você ensinar, né, o evangelho, em seguida você ensinar sobre as doutrinas bíblicas. Mas primeiro vem o quê? A evangelização. É necessário ser pregado o evangelho. Ok? E aí o segundo estágio, que é o do acompanhamento. Então, no caso, ajudar a pessoa a se firmar na fé e ensinar as coisas básicas, certo? E aí a gente vê o exemplo de Apolo, né? Apolo, que ele foi acompanhado aí por dois crentes, né? Por Priscila e por Áquila. Eu entendo, né, pelo contexto que Apolo ele já era convertido, certo? Eu entendo pelo contexto que ele já era convertido. E aí ele era uma pessoa que conhecia e pregava da palavra de Deus
dentro da visão dele, dentro do que ele entendia do judaísmo. E a gente sabe que muitos judeus estavam, vamos dizer assim, só no ponto de receber o evangelho e crer. E isso foi o que aconteceu com Apolo, né? E muito provavelmente ele já era uma pessoa que Deus já estava trabalhando no coração dele. Eu acredito muito que ele já era convertido. Mas aí o que foi que aconteceu? Priscila e Áquila levaram ele consigo, né? E com mais exatidão lhes expuseram o caminho de Deus. Isto é, ele já conhecia bem a palavra, talvez ele já estava esperando o Messias naquele contexto, né? Era como se ele fosse um judeu aí, pouco antes de Jesus chegar, né? E Jesus chega, ele se converte, e aí com ele, Priscila e Áquila expuseram as escrituras, né? O caminho de Deus, como diz aí, e aí ele de fato veio aderir à fé de uma forma completa. Então, isso é um ponto importante. Às vezes a gente vai pegar casos assim, né? Que as pessoas, elas estão no início, elas estão ainda engatinhando, e aí a gente vai precisar o quê? Fazer um acompanhamento para o quê? Expor com mais exatidão que a palavra de Deus diz, certo? Nem todo mundo tem acesso a uma igreja bíblica. Muitas pessoas, às vezes, elas creram em Cristo, elas se arrependeram dos seus pecados, mas elas precisam ainda ser expostas com mais exatidão ao caminho de Deus. E isso vai ser um trabalho de acompanhamento, aquele acompanhamento inicial. E aí a gente vai, depois desse acompanhamento, ver que existe uma situação de crescimento. E eu quero explicar para vocês que aquelas 4 fases lá que a gente mostrou, elas não são assim fechadas, só acontece se um acontecer antes, né? Um é pré-requisito da outra, muitas vezes não é, a não ser a da evangelização, certo? Você não vai trabalhar com crescimento espiritual de descrentes, né? Você vai primeiro evangelizar. Só que o crescimento, ele acontece desde o dia da conversão da pessoa, que é uma obra de Deus, faz parte da santificação, né? As escrituras respaldam isso. E aí o crescimento, como eu coloquei aí, ele é vitalício. Sabe quando é que o crescimento acaba? Só quando Jesus voltar, quando a gente for glorificado, mas enquanto a gente estiver aqui na terra, a gente está em crescimento vitalício, é direto, certo? Aí depende, né, de se eu estou cooperando com esse crescimento ou se eu estou dificultando esse crescimento, que é o que a Escritura vai colocar. Nós devemos cooperar com esse crescimento. E aí Filipenses 2:12 vai dizer para a gente desenvolvam a salvação com temor e tremor. E aí, isso aí ele está falando para crentes, certo? Não pensem que ele está dizendo aí que você obteve a salvação pela sua escolha e agora você vai colocar para frente, né? Como alguns ensinam. A salvação aí que ele está falando é algo que o crente já recebeu. Ele tem. E ele tem esse algo que ele vai o quê? Colocar à frente. Ele vai desenvolver essa salvação. Com 2 atitudes, né? Temor e tremor. Com reverência a Deus e temor pelo pecado. Então, nós todos, nós crentes, nós temos essa responsabilidade. Nós cremos em Cristo, então nós recebemos a salvação e aí nós temos que fazer o quê? Fazer crescer. Desenvolver a salvação. Aqui não está falando de ser salvo. Aqui está falando de se santificar. O que a palavra vai colocar. E aí, o outro estágio é o de treinamento, que aí o crente, né, ele já se desenvolveu bem, já cresceu mais, e aí ele chega a um ponto de ter uma maturidade para poder ministrar aos outros, certo? Então, esse é um dos alvos que Deus espera, né, que um crente ele se torne maduro ao ponto de ministrar aos outros. E aí eu coloquei, né, seja em evangelizar, seja em discipular, seja em pregar a palavra, seja em dar um estudo, certo? Tudo isso vai estar envolvido o quê? Um estágio de maturidade. Então, Deus espera, né, nós vamos ver em 2 Timóteo 2:2, que Paulo, ele confia aí a Timóteo, né, essa ordenança, dizendo para ele transmitir, né, as coisas que ele ouviu a homens fiéis e capazes de
ensinar a outros. Então, pessoas que estão tão bem, estão se desenvolvendo a ponto de o quê? Ensinar. E aí ele não está dizendo que esses homens eles são pastores, que são missionários, mas que são homens fiéis. E esses homens fiéis, a gente sabe, né? Pode ser que Deus desenvolva ele até chegar pastoreio. Mas não é requisito ser pastor para poder ministrar a outros. E o ministrar aqui que eu estou falando é evangelizar, é discipular, é dar um estudo bíblico. E aí, lembrando, né, o discipulado, como o Pedro falou, né, o Pedro está aí, não é só doutrina, né, não é só ensinamento, não é só apostila, é a sua vida também com outra pessoa. Você passar a sua vida para o outro, certo? Então, chega nesse ponto, é treinamento. Oi, Pedro. Só uma coisa importante que eu aprendi, que a gente percebe que o papel de liderança, né? Quando você vai discipular, automaticamente você vai o quê? Liderar aquela pessoa. Isso não significa que você também não aprende com aquela pessoa, mas que é a sua responsabilidade liderar, para não ficar como conversa de café. Um fala uma coisa, outro fala outra, um fala. Isso é bom, mas a gente tem que ser intencional, isso tem que liderar, como eu falo. Escolhe homens e institui outros. Se importa o papel de liderança. Sim, com certeza. E um ponto importante aí que você tocou é que esse papel do ensino, né, da liderança, vai estar bem forte nos pastores, né, da igreja, mas a igreja também não está separada desse papel. A gente tem uma certa responsabilidade. Em um certo nível, todos nós somos pastores. Todos nós temos a responsabilidade, até ali no começo, né, Colossenses 3, de instruir e aconselhar uns aos outros. Isso aí ele não está dizendo para pastores, ele está dizendo para todo crente. É claro que a liderança estabelecida por Deus tem um papel bem específico e mais forte nesse ponto, para pastorear. Mas a igreja também tem a sua responsabilidade. Deve ser um ministério pessoal. Tem que desenvolver a sua caminhada. Com certeza. Um crescimento vitalício. Com certeza, com certeza. E aí, o ponto importante é um ciclo. E aí, o treinamento, né? Ele vai envolver mais aí quando a pessoa já está com crescimento bom, né, e o crescimento ele vai estar envolvido aí desde quando a pessoa se converteu, quando ela está sendo acompanhada, né, na fase 2 de acompanhamento, ele já está em crescimento. É uma obra de Deus. Isso aí não está fechado. Isso aqui é só mais para a gente entender de uma forma mais organizada. E aí a gente deve lembrar de alguns pontos. Deixa eu voltar aqui. Nem todos vão ministrar da mesma maneira ou na mesma extensão, certo? A gente sabe que Jesus distribuiu, né, a produtividade e os frutos conforme ele quis, né? Um dá mais, outro dá menos, né? Conforme a parábola. E aí, um vai talvez evangelizar mais, um vai discipular mais, conforme Deus espera. Deus espera o quê? Que a pessoa se desenvolva. Então, às vezes, a pessoa vai se desenvolver mais evangelizando, que é um papel de todo crente. Outro mais acompanhando, né? Chegando junto de quem está iniciando na fé e estando ao lado da pessoa, né? Como Priscila e Áquila, né? Eu imagino lá, assim, a Apolo lá dizendo assim, né? Eu entendo aqui isso aqui das escrituras e falando e tal. Aí chega eles dois assim do lado, dizendo assim, irmão, vamos lá em casa para a gente poder conversar? Vamos lá em casa para a gente bater um papo, ficar junto? Aí lá eles desenvolvem um relacionamento e aí eles vão expondo com mais detalhe o caminho de Deus para ele. Essa deve ser uma das nossas visões em relação ao discipulado, acompanhamento. E aí, se fosse um caso de evangelização, chega junto, prega o evangelho. A pessoa demonstra que está vivendo no pecado, muito provavelmente ela não é cristã. Prega o evangelho. Depois é que você vai ensinar algo a ela, certo? Então, nem todos, irmãos, vão ministrar da mesma maneira, da mesma extensão. Nós só devemos focar em o quê? Fazer a minha parte de me santificar e buscar me desenvolver para a glória de Deus. E aí,
nós não compartilhamos apenas capacidades e habilidades, mas principalmente sã doutrina e vida piedosa. Existem algumas visões, irmãos, que até vêm assim, talvez de empresas, né? Eu trabalho com RH e tem muito assim de treinamento, né? De você capacitar uma pessoa para ela ficar competente em algo e fazer algo. Só que a visão bíblica, ela está envolvendo a vida da pessoa, está envolvendo o que ela acredita de sã doutrina e vida piedosa. Está envolvendo assim o centro do coração da pessoa para a glória de Deus. Então, não deve tratar simplesmente para a pessoa ganhar uma habilidade. Pronto, o irmão agora ganhou uma habilidade de evangelizar. Pronto, tá feito o meu trabalho com ele, acabou. O irmão ganhou uma habilidade aqui de pregar. Pronto, acabou meu trabalho aqui com ele, porque ele já aderiu a essa capacidade. Ele tem uma nova capacidade agora, eu dou um cheque aqui na minha lista. Não é isso, não é um treinamento e desenvolvimento de pessoas da área de RH, por exemplo. É uma parte de sã doutrina em vida. A gente está lidando aqui com vidas de crentes, de filhos de Deus, que estão se desenvolvendo para a glória dele. Estão saindo de bebês espirituais para homens e mulheres espirituais, adultos espirituais. Certo? É um ponto importante aí. E aí, vamos pensar em pessoas no estágio do crescimento do Evangelho. Então, o livro ele vai trazer aí esses estágios aí divididos e ele vai colocar algumas pessoas aí hipotéticas, né? Bob, Jim, Barry. Você vê que eles estão cada um em um estágio, né? O Bob, ele está em o quê? Evangelização, né? Está levantando questões. Então, aquela primeira pessoa que você vai estar lá buscando levar a palavra aos poucos, né? Talvez no trabalho, está levantando questões, né? Talvez a pessoa lá é católica e você está levantando os pontos lá do Evangelho. Olha, o Evangelho diz isso. Aí ele diz que acredita naquilo, aí você está levantando questões. Aí, em seguida, você está entrando para o Evangelho. Por exemplo, o Mark, ele já está na parte do Evangelho em si. Você está já pregando constantemente o Evangelho com ele, certo? Então, ele vai dividir aí alguns estágios, certo? E aí é importante a gente entender aí que, passando aqui para a próxima parte, que a divisão dos estágios nos ajuda a pensar em orar por e ministrar as pessoas onde elas estão. Então, a gente vai entender o quê? Com essa divisão. Essa é uma questão de organização, né? Às vezes não é fechado isso, não é inspirado por Deus, né? Não é a Bíblia, sim, mas é baseado no que é observado das Escrituras. E você vai ver que não vai ser o mesmo tratamento para todo mundo. Às vezes você vai começar a evangelizar um discipulado com a pessoa chega para você, você não conhece, e aí você não pode chegar ensinando para ele sobre santificação, sobre a glorificação, sobre a predestinação, porque muitas vezes ele nem entendeu o Evangelho. E a gente já presume que a pessoa entendeu o Evangelho. A gente acha que a pessoa chegou aqui na igreja, está assistindo o culto, vem todo domingo, então é crente. Será mesmo? Tem um livro chamado Marcas de um Evangelista, que ele diz o seguinte, busque duvidar se uma pessoa que você conheceu, né, claro, recentemente, ela é cristã. Primeiro conheça ela, não presuma que ela seja, porque às vezes a gente pode estar enganado. Muitas pessoas parecem, mas elas não são. Você vai ter que conhecer primeiro. Você vai ter que perguntar, e aí, irmão, você, sendo prático aqui, né? Você tem certeza da sua salvação? Aí a pessoa, opa, não, se eu pecar aqui de noite, amanhã eu estou no inferno se eu morrer. Aí, irmão, o que é o Evangelho? Não, o Evangelho é que Jesus é bom e o diabo não vale nada, e é isso. Será mesmo que a pessoa entendeu o Evangelho, né? Aí, agora, quando você conversa com a pessoa e ela diz assim, não, eu creio que Cristo morreu pelos meus pecados, eu creio que eu sou salvo porque eu creio em Cristo, eu creio que Ele pagou mesmo pelos meus pecados e eu mudei de vida, eu me arrependi. Aí, opa, você vai ter mais segurança, né? Hoje o cara sabe o Evangelho assim com mais detalhe. Então, é claro que a gente não é Deus para conhecer os corações, mas a gente vai começando a ver o que, irmãos? Frutos.
a gente vai ver as mudanças de vida. Não existe um crente transformado por Deus que é todo-poderoso e não tem nenhuma mudança de vida. Tem alguma coisa errada. Como é que a gente está falando de uma das maiores obras de Deus no coração de um homem a ponto de transformar ele em algo ruim, em algo bom para a glória dele, e a pessoa não mudar nada? Certo? Por mais que a pessoa esteja ignorante em relação ao Evangelho, às Escrituras, e às vezes a gente pode pegar pessoas que são até analfabetas, mas que elas creram em Cristo e elas mudaram de vida. Então a gente tem que ter esse ponto de atenção. Aí pronto, eu vi que o Barry, né, que tem o terceiro, ele está aí no estágio de crescimento e firme, né? Ele é uma pessoa que eu tenho mais segurança. Aí eu estou trabalhando para ele crescer. Estou trabalhando para ele se desenvolver. Porque eu tenho indícios maiores pelas Escrituras que ele é um crente e ele precisa o quê? Tá firme, tá crescendo. E aí ele vai se desenvolvendo. É uma visão que nos ajuda aí. Então, ele fala aí de que a gente pensar, né, orar e ministrar onde elas estão, né, entender em qual fase a pessoa está. Às vezes a pessoa se converteu e tal, e ela está precisando ser acompanhada, está precisando ser encorajada, se desenvolver, você caminhar junto, passar aí, eu não digo aí uma semana não, eu digo aí passar 2 anos caminhando com a pessoa. Porque às vezes a gente tem a mentalidade, né, de que vamos fazer discípulos, isso aí vai ser rápido, e às vezes não vai ser rápido não. Às vezes você vai caminhar 1 ano, 2 anos com a pessoa para ela se desenvolver na fé e estar servindo e estar crescendo sozinha. E aí, o objetivo dessa ferramenta não é transformar o ministério em um conjunto de listas, certo? Então, isso aqui é um recurso. Mas se você tiver na sua mente, né, o livro ajuda nisso aqui, mas se você tiver na sua mente que você precisa entender, poxa, será que o irmão ele é um crente? Se não, eu vou o quê? Pregar o evangelho. Se eu entendi que sim, então eu vou caminhar para discipular ele nas doutrinas e vida, né? Para ele se desenvolver. Então, isso aí já nos ajuda a ver mais ou menos em qual estágio a pessoa está. Será que a pessoa tem frutos de conversão? Será que ela diz, como ela trata a família, como ela trabalha, como é o testemunho dessa pessoa? Será que é de um crente? Tenho que avaliar isso quando eu vou lidar, porque às vezes pode ser que eu não esteja lidando com o crente. Aí não adianta eu ensinar uma doutrina específica, certo? E aí, como essa organização pode nos ajudar, né, a não sermos casuais e imprecisos, né? Ser muito geral, né? Pronto, é a mesma forma para todo mundo. Ministrar de forma adequada ao outro, né? Individual, né? De forma minuciosa, e a gente vai entender isso aí melhor no capítulo seguinte. Aí, ó, de onde é que a gente tirou isso, né? O livro tirou aí de 1 Tessalonicenses 5, versículos 12 ao 14, que vai falar sobre, primeiro, né, os crentes terem apreço por aqueles que estão na liderança, né, presidindo no Senhor, né, e admoeste, né, aqueles que estão encorajando, advertindo as pessoas. E na segunda parte aí, ele vai explicar, também exortamos a vocês, irmãos. Aí ele está colocando de forma geral. Aí ele está abrindo para a igreja. Ele está dizendo o seguinte: existe a liderança, que ela tem um papel colocado por Cristo, né? E tem que ter a organização e liderança. E ela faz o quê? Ela preside, né? Ela lidera e admoesta, né? Ensina, né? Exorta, né? E aí, os cristãos também têm um papel, de forma geral, todo crente, de advertir, de confortar, de auxiliar as outras pessoas. E você vê que aí ele tem cada um papel diferente de acordo com a situação, né? Então aí, quem está vivendo de forma desordenada, eu tenho que fazer o quê? Advertir. Eu não vou dizer, não vou caminhar, irmão, eu vou caminhar aqui do seu lado, eu vou lhe confortar. Uma pessoa que está vivendo no pecado. Você tem que advertir. Tem que dizer assim, irmão, você tem que se arrepender. Você tem que se arrepender e buscar agradar ao Senhor. Advertir. Aí o outro, consolar, né? A pessoa está passando por uma série de dificuldades, você entende que ela é um crente, você vai confortar. E os fracos, né? Aquelas pessoas que têm
muitas dificuldades, né, que precisa realmente de um auxílio para poder caminhar bem, se desenvolver, né, vamos falar assim, de ganhar força nas pernas para andar, aí você vai auxiliar essa pessoa. Então, você vê que é um tratamento diferente de acordo com a situação específica. Tem uma situação específica aí para a gente poder ver. Aí, irmãos, eu queria ler aí com vocês, rapidinho, alguns exemplos que ele vai colocar aqui no livro, na página 95, só para vocês ficarem por dentro aí de como é que o autor entende. E ele vai falar, por exemplo, aí do Bob, né, que é aquele que está no estágio aí de evangelização. Ele vai dizer o seguinte, o Bob, por exemplo, ele ainda não é um cristão. Deixa eu voltar aqui com vocês. Bob, primeiro aí, ele está no estágio de evangelização e ele está levantando aí questões com Bob. Ele vai dizer o seguinte, Bob não é um cristão, né, está no estágio de evangelização, mas em suas conversas com ele, talvez você ainda não chegou realmente a compartilhar o evangelho. Então, é bem inicial, você teve um contato, você conheceu a pessoa, vamos dizer assim, você está vendo o terreno primeiro, e aí você vai entrar com o evangelho, talvez você ainda não teve a oportunidade. E até o momento ele está levantando várias questões que estão conectadas com Deus, com a fé e a Bíblia, mas são os primeiros dias. Então, eu não sei vocês, né, mas eu tenho um colega de trabalho que algumas coisas ele toca, né, sobre algo de Deus e tal, e eu mando para ele no WhatsApp, e aí eu vejo que é o quê? Tá levantando questões, né? Aí falta o quê? Entrar mais com o evangelho. E às vezes você vai abordar depois de uma forma mais específica. Eu vou pregar, vou ligar para ele e pregar o evangelho, por telefone mesmo. Então, é um dos pontos aí para a gente ver. E aí, ó, o outro ponto aí, ó, o Mark, né? O penúltimo aí da lista. Por outro lado, o Mark já participou de um culto para visitantes e ouviu o evangelho explicado com clareza. Então, o Mark ele já está no estágio aí que foi evangelizado. Talvez eu tenha que acompanhar mais para ver se ele entendeu, se ele se adequou ao evangelho. Então, é um dos pontos importantes aí de a gente compreender. Deixa eu voltar aqui. Agora nós vamos para o capítulo 8. Capítulo 8, ele vai tratar aí sobre por que os sermões de domingo são necessários, mas não suficientes. São necessários, mas não suficientes. Aqui, já adiantando para vocês, né, a ideia do autor é que tem que ter pregação expositiva, né, tem que ter um foco na palavra, na pregação, no estudo. Só que ele quer, a ideia dele aqui é o quê? De algo mais específico. De a gente ter uma mentalidade de saber, né, em qual estágio a pessoa está e ministrar de forma mais específica. Certo? Porque a ideia dele aqui é o quê? O sermão ele é geral. O sermão ele é bíblico, ele tem que ser pregado, né? São as escrituras sendo expostas, né? Tem muita importância. Porém, em alguns casos, a gente vai ver que é algo mais específico. Às vezes, para uma pessoa, é preciso ter um aconselhamento bíblico para ela numa área. Pecado sexual, tem que ter numa área específica. Aí, um sermão sobre o amor de Deus não vai afetar aquela área, às vezes. Às vezes, é preciso eu falar de forma específica. Irmão, você está com esse problema, então eu vou ministrar de forma específica. E aí, ele vai falar aí sobre tipos gerais de pastoreio, né? Então, ele vai colocar, irmãos, de formas gerais aí, os pastores de igrejas como um todo, né? Aí existe a ideia do pastor clérigo. Então, a ideia do pastor clérigo é o quê? Que o pastor ele é contratado para aquele serviço e ele é que tem que fazer aquele papel de aconselhar, de instruir uma pessoa, de discipular, de fazer casamento, batismo, né? Aí a gente lembra o quê? Da ideia de um padre, né? Porque a Igreja Católica ela tem muito essa divisão de clérigos e leigos. Então, se eu sou clérigo, se eu sou da liderança, da pastor, padre, só eu que faço determinadas atividades espirituais, né?
E enquanto os clérigos, eles só assistem porque o pastor é que foi contratado para aquilo. Então, se o padre não pregar, eu não vou fazer isso, porque o papel é dele, ele está sendo pago para isso. Então, ele vai colocar aí, né, o clérigo como provedor de serviços, né, como algo muito ocasional, como se fosse uma prestação de serviço, certo? Então, tem igrejas, e principalmente a gente vê isso no catolicismo, né, que o pastor ele é mais como se fosse um clérigo. Você foi contratado, o pastor é para casamento, batismo e ceia. Aí o ceia é papel dele, pronto, pregação é só ele, aconselhar é só ele, disciplina é só ele. A gente sabe que a liderança tem um papel importante nisso. Só que o pastor ele não fica só nisso, é algo que a gente vai entender melhor. E aí existem outras visões, né, que o pastor ele é como se fosse um CEO, né, como se fosse aquele gerente de um negócio e que ele está lá para o quê? Ter resultado. Ter tantas pessoas convertidas, ter tantas pessoas discipuladas, ter tantas igrejas abertas, ter tantos batismos, né, ter tantas pessoas formadas em algo, né? Então, e muitas vezes a gente vê que é uma reunião atrativa, que tem vários eventos, vários programas, e aí é como se fosse uma loja de departamentos com inúmeros empregados, a igreja. E aí você nota que igrejas assim, elas estão caminhando mais para algo que é parecido com uma empresa do que para algo que é o corpo de Cristo, né? Um conjunto de discípulos juntos, certo? E aí a ideia do autor é que os sermões eles sejam juntamente com a capacitação dos santos. Então, vai ter o sermão, né? Tem a pregação. Isso aqui a gente não está ensinando nada diferente do que acontece na nossa igreja. Sermões, né? Pregação da palavra, de suma importância, a palavra tem que ser pregada. E, ao mesmo tempo, de forma mais específica. Às vezes alguém precisa de um aconselhamento, de um discipulado, ela precisa ser acompanhada de uma forma bem mais objetiva. E o sermão, ele vai atingir o quê? O geral. Ele vai atingir a congregação como um todo, né? A congregação unida. E aí, o alvo dele aí, que ele coloca, é que os pastores, eles sejam como treinadores. Então, os pastores estão como líderes, e esses líderes, eles desenvolvem esses crentes para se tornarem discípulos maduros. Né? E, além disso, esses discípulos maduros vão fazendo outros discípulos e assim sucessivamente, né? Vai crescendo. Então, quando entendemos que os pastores são, além de pastores, eles são treinadores, nós ficamos cientes que não é só a liderança que tem o papel de pregar, aconselhar, discipular e evangelizar, embora tenham que fazer isso, mas também é para todo cristão. Então, a gente tem que ver o quê? Tem um pastor da igreja, o pastor ele tem aquele papel específico de liderar, né? De estar à frente, porque Cristo estabeleceu isso, a liderança, a organização, a igreja, e ele vai fazer isso de uma forma específica, mas os crentes também têm o seu papel. Então, é aquela história, por exemplo, Mateus 18, né? Se você vê o seu irmão pecar, quem é que tem que ir lá? É o pastor? É você. Não é isso? Quem tem que aconselhar ele, pedir para ele se arrepender e você acompanhar, é ele. É claro que em determinados momentos vai envolver a liderança, que Deus estabeleceu. Mas, de uma forma específica, nós temos o nosso papel. Então, às vezes, eu não sei se vocês já ouviram isso, né? Mas eu já ouvi de conhecidos, né? De igrejas que... é porque a igreja tem aquele problema lá, aquele irmão está pecando lá naquela área. Aí, em alguns casos, eu até falei assim, por que você mesmo não vai lá e diz para a pessoa? Porque você vai lá e mesmo queira resolver lá com a pessoa. Porque esse é o caminho bíblico. A gente confrontar biblicamente e seguir o que a palavra de Deus diz. Só que a pessoa faz o quê? Ela espera vir para o pastor. E às vezes o pastor ele tem N atividades que às vezes ele nem vai conseguir. E a pessoa poderia, ela sabe o que é errado e ela não faz. Ela não vai lá e exorta. É claro que a Bíblia fala para a gente fazer isso com o quê? Com espírito de brandura, né? Você não vai fazer isso dando carão na pessoa, né? Com raiva. Você vai fazer isso de uma forma branda, buscando ensinar e buscando que o irmão se arrependa, certo? Então, a gente entendendo isso, a gente vai ver que todos nós aqui estamos buscando crescer, estamos juntos,
A liderança tem um papel fundamental em conduzir o rebanho, mas eu também tenho o meu papel junto disso. E eu estou sendo ajudado a crescer. E aí foi o texto aí que a gente leu, né? Que isso aí é para todo crente, não é só para os pastores. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria. Isso aí está falando, ó, todo mundo. Então, se eu tenho uma área que o irmão vê assim, irmão, você está pecando nisso. O outro irmão que é crente, vou pegar o Pedro. Pedro viu que eu não estou fazendo algo que eu deveria, que eu estou falhando. O Pedro tem o dever como crente de me instruir, me aconselhar a buscar agradar a Deus, me arrepender. E ele não é pastor, nem eu. Então, nós devemos ter esse foco de um ajudar o outro. Nós somos parte do corpo de Cristo. Um crente, eu tenho que buscar fazer isso. E aí ele vai dizer o quê? Que os sermões são necessários, mas não é tudo que é suficiente, né? Que eu tinha falado. E ele vai dizer, né? Ele vai ressaltar que a pregação fiel às Escrituras é vital para as congregações. Em nenhum momento ele diminui, né? O papel da pregação. A pregação tem que acontecer, porque é um instrumento muito forte de instrução na palavra, né? E o Espírito Santo usa a palavra. E ele vai colocar um foco aí que as pessoas precisam de algo mais específico além do sermão. Então, às vezes, você vai estar acompanhando uma pessoa de forma mais prática, e você vai ver que aquele sermão lá do domingo, ele não foi direto naquele ponto da pessoa. E você vê que ela precisa, vencer o pecado da língua, né? Talvez de falar bastante, ou da mentira. E aí você vai de forma mais específica. Irmão, a palavra de Deus fala sobre isso. Então, vamos caminhar junto para você vencer isso daqui. Aí você vai caminhar junto com o irmão. Então, o sermão lá no domingo talvez não foi muito direcionado, mas você falou de forma mais específica para ele. E aí, é claro, a gente vê, né? É o papel da liderança e é um papel de crente para o outro também. Aí, uma pergunta, né? Uma questão aí, ó, para vocês. O médico ele deve receitar o mesmo medicamento para todos os tipos de doença? Não, né? Se ele for dar um medicamento errado, pode dar um efeito colateral, né? Então, é importante a gente ter essa visão. Será que eu vou ensinar de uma forma mais específica para o outro? Qual o ponto ali que eu tenho que chegar com o outro? Eu tenho que fazer algo mais de cara. E aí a gente vai entender o papel da liderança. Não vou ler todo, mas Efésios 4, do 11 ao 14, ele vai colocar aí algumas coisas muito importantes, né? Primeiro, quem instituiu a liderança na igreja foi Cristo, certo? Ele começa aí dizendo que ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, quem fez isso foi Cristo. Quem estabeleceu a liderança? Como é que surge um pastor? A igreja reconhece, né, o pastoreado, mas acima disso, espiritualmente, a gente entende que é Cristo que colocou aquela pessoa na liderança. Então, existe a liderança, existe a organização na igreja, porque Cristo estabeleceu essa liderança, certo? E aí, ele vai explicar, né, Paulo, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, a liderança com o papel de o quê? De trabalhar no crescimento dos crentes. Então, a liderança ela não tem um papel em si mesmo, de ser autossuficiente, de ser para si, mas para o outro, para que o outro se desenvolva, para que os demais crentes eles se desenvolvam, né? Ele vai dizer, ó, para o desempenho do seu serviço. Então, os santos aí que ele fala, que são os crentes, vão estar sendo desenvolvidos para o quê? Para o serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura. Então, a gente tem que entender que a liderança tem esse papel de nos ajudar a nos desenvolvermos, a nos tornarmos pessoas ou homens maduros. É um alvo de Deus. E aí, ele vai colocar, né, a estatura da plenitude de Cristo, para quê? Outra finalidade,
não sejamos mais como meninos ou como crianças, né, que são levados por qualquer ensinamento. Então, a maturidade vai nos levar à firmeza da palavra e nos evitar de cair no erro. Então, se eu me desenvolver, se eu estou crescendo, se eu estou me fortalecendo, né, e a igreja é saudável, a liderança é saudável, está provendo isso para mim, eu vou me tornar maduro e eu não vou ser levado pelos ensinamentos errados. Né, levado por um vento, né, de doutrina, né, e pela artimanha de pessoas que induzem ao erro. Nós devemos saber, irmãos, que existem falsos profetas, existem falsos ensinamentos, e não é o alvo de Deus que nós sejamos enganados. E uma das formas de a gente não ser enganado é a gente se tornar maduro espiritualmente, um dos alvos de Deus. E aí, ele encerra aí falando um pouco do exemplo de Richard Baxter, né, que ele foi um pastor inglês, né, que ele foi bem conhecido, tem livros dele aí, mundo afora. Ele tinha um ministério de 800 famílias, né, em Kidderminster, não sei dizer bem esse nome em inglês, e ele queria que todo crente entendesse as doutrinas básicas da fé e da vida piedosa. Então, o alvo dele disse, todo crente tem que saber base da fé, santificação, evangelho, né? O conhecimento básico, tem que saber entender as escrituras, oração, tem que entender a base. E da vida piedosa, da prática, de agir, né, para a glória de Deus. E ele queria que o ministério pastoral não fosse meramente formal. Por quê? Na época dele, né, os pastores eram muito assim, se eu não me engano, ele era lá da Inglaterra, um pastor inglês, e os pastores eram meio que um funcionário mesmo. Então, o funcionário só prega dentro da igreja, dentro do recinto da igreja, recebe um salário específico e ele é muito formal e ele quer seguir vários ritos, né, como a gente vê no catolicismo e tal. E ele queria que os pastores fossem mais pessoais locais, que eles chegassem junto das pessoas e ele chegasse a fazer as pessoas entenderem as doutrinas básicas da fé e da vida piedosa. Ter crente, o alvo dele, se a gente for trazer para o que o livro diz, é o quê? Ter crentes saudáveis e maduros. O alvo desse pastor era isso. Ele era um exemplo porque ele tinha 800 famílias e ele visitava, viu? Muitas delas. Foi um exemplo também de pastor, né? 1615 a 1691. Então é isso, meus irmãos. Queria abrir aí, se alguém tem alguma pergunta. Quem gostaria de perguntar algo? É importante aí a gente entender, né? Que existem estágios, né? Relacionados à palavra de Deus. E muitas vezes a gente vai ver. Será que eu tenho que evangelizar? Será que eu tenho que acompanhar? Ou será que essa pessoa já está pronta aí para estar servindo aí a todo vapor, né? Talvez até em outra igreja ajudando. É um dos pontos que nós precisamos ver como crentes. Amém? Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos, ó Senhor, pela tua palavra que nós vimos aqui hoje. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a buscarmos a praticar o que a tua palavra diz e, Senhor, trabalharmos nisso, Senhor, para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Amém.